Olá, pessoal! E aí? Ai, maravilha! Hoje nós estamos na nossa 16ª live. Que maravilha, hein? Ótimo! O pessoal tá entrando aí. Alisson, Mauricinho, sejam todos muito bem-vindos! O Alisson Brandão, Tiagão, ei Tiagão, seja bem-vindo, Tiagão. Muito bem. Liz, seja bem-vinda, Liz, de Brasília. Pessoal, vamos começar logo a nossa live. Eu quero contar uma história antes, né? O tema da nossa live hoje é sobre o diálogo, a comunicação. Ela é importante para o bom relacionamento? Acredito que sim, nós vamos discutir mais sobre isso. Antes eu quero contar uma história para vocês. Havia um casal que em uma cidade eles eram muito, mas muito respeitados porque eles já tinham 60 anos de casados, bodas de diamante, e todo mundo queria saber o segredo, o sucesso, o que é que aquele casal tinha de especial que deu para eles esse fôlego de prosseguirem nessa caminhada de relacionamento por 60 anos. Gente, não é brincadeira não. Moacir, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem mais está aqui. Eurides, José Maria, sejam bem-vindos. Então, aquele casal que tinha 60 anos de casado, bodas de diamante, atiçava em todos os casais e na cidade toda a curiosidade de saber o que eles faziam que manteve esse casamento e os dois unidos. Então, o jornal local resolveu entrevistar separadamente o João e a Ana, muito bem, para saber se os dois, na hora que dessem as respostas iam bater uma com a outra. Muito bem. Primeiro entrevistaram o João, fizeram muitas perguntas para o João, mas perguntaram: João, defina para mim o que você acha que é o mais importante para manter um relacionamento e que você tem feito durante todos esses anos. E o João disse: eu acredito que a minha generosidade é que nos trouxe a esse casamento com 60 anos de idade, ou 60 anos ativo, 60 anos de relacionamento. É porque eu sou muito generoso e eu me sacrifico pela minha esposa. E o repórter, curioso para saber mais do que depressa, já perguntou: que sacrifício é esse e que generosidade é essa, João? Aí o João respondeu: eu amo a pontinha do pão francês. E eu amo e sacrifico esse pãozinho francês para minha esposa. Eu corto a pontinha do pão e deixo para ela comer. Eu acho que deve ser isso, porque é o que eu mais gosto e eu deixo a minha esposa comer. Tiraram o João dali de perto e foram entrevistar a Ana, a esposa do João. Quando ela chegou ali, eles perguntaram: Ana, o que é que você acha que você faz e que você contribui nessa relação conjugal de 60 anos já de existência, que faz esse casamento continuar do jeito que está? Ela falou assim, dentre tantas coisas que ela falou, ela resumiu e disse: eu acho que é a minha generosidade e o meu sacrifício, porque o meu marido, ele sempre, desde que nós começamos o casamento, ele me oferece a ponta do pão francês. E eu acho um absurdo isso, mas não falo nada, porque eu amo ele e eu faço o sacrifício por ele. Eu odeio, eu tenho nojo do pão, do bico do pão. Eu gosto do miolo do pão, mas ele me dá e eu faço isso. Resumo da ópera, pessoal: nenhum dos dois tinha um diálogo.
Havia outras coisas que estavam mantendo aquela relação, mas não era o diálogo, porque ele dava uma coisa para ela que ela não queria e ela recebia isso, fazia de conta que estava gostando para agradar ele. Você faz isso? Você até hoje faz isso? Fica fazendo alguma coisa para agradar? Lorena, seja bem-vinda. Fica fazendo alguma coisa para agradar o marido e faz chateada, faz indignada, né? Se anula em função do que o marido está querendo. Bom, se você faz isso, é uma prova que o diálogo não está muito legal na sua casa, não. Porque você tem que expressar o sentimento para o esposo e falar o que você gosta e o que você não gosta. Eles já tinham 60 anos de casado e até hoje estavam ocultando do outro. Ele, na maior das boas intenções, ele estava semelhante ao leão que era amigo do coelho. O leão era aniversário do coelho e ele preparou o melhor presente que ele poderia dar para o coelho. E ele preparou o quê? Um pedação de bife. E entregou para o coelho, mas o coelho não come carne. Então, muitas vezes nós queremos dar o melhor de nós, mas a comunicação é justamente para saber se o outro quer. Comunicação é uma ponte aonde você vai ter acesso ao universo individual do outro. E para ter acesso por essa ponte da comunicação, a comunicação tem que fazer sentido do outro lado. Porque se a comunicação não fizer sentido do outro lado, qual é a vantagem de se comunicar? A comunicação tem que exercer o efeito para o qual ela foi destinada. É como você tocar uma corneta e anunciar com aquela corneta alguma coisa, mas não sabe tocar, não sabe o resultado, vai fazer um barulho e ninguém vai entender nada. Então, a comunicação não é só falar. É preciso saber quem está do outro lado. Eu contei essa história, lógico que isso é uma história fictícia, mas para ilustrar que não é os anos de casado que vai determinar a comunicação, não. Tem muitas pessoas que estão totalmente equivocadas na comunicação, mesmo tendo muitos anos de casado. E a comunicação é muito importante. José Maria está falando aqui, ó, diálogo é fundamental em qualquer relacionamento. Até relacionamento de empresa, relacionamento com irmãos, se a linguagem não está bem transmitida, se não está muito bem manifesta, e o outro tem que ter a confirmação. Olha, apesar de tudo, apesar de você ter todas as regras e cumprir todas as regras para comunicar a informação, você precisa ter um feedback do outro lado de que realmente o que ele ouviu era aquilo que você queria falar. Pessoal, apesar da comunicação ser algo extraordinário, tem muitos casais que ficam sem conversar um com o outro. Eu já vi casais ficarem sem conversar por um ano. Você não ouviu errado. Ficar um ano sem conversar com o outro, como é que faz uma coisa dessa? Pessoas ficam 1 mês, 2 meses, aí não pode conversar, aí o filho é que tem que levar o recado, porque eu não converso com essa mulher. E a mulher fala, porque eu não converso com esse homem. Como que pode uma ferramenta tão poderosa, capaz de fazer ponte, ser quebrada? Quer dizer, em vez da pessoa ajudar a criar ponte, para ela entrar na mente do outro, para ela atingir o que ela quer atingir, pelo contrário, a pessoa passa a destruir as pontes. A comunicação é isso, é a capacidade de eu adentrar o universo do outro. E comunicar, o próprio Chacrinha falava, quem não comunica, se estrumbica. A comunicação, o relacionar, o falar é algo extraordinário. Eu sei que os animais têm uma forma de comunicar, mas a comunicação do homem é extraordinária. O que um homem pode conseguir através de uma comunicação? O que uma mulher pode conseguir através de uma comunicação com seu marido? É extraordinário isso. Mas tem pessoas ainda que insistem nisso. Tem a mania de fazer uma coisa que nós conhecemos muito bem, emburrar. Tem pessoas que se emburram, né?
É como ele, quando ele era criança, a mãe falava alguma coisa que não gostava, então eu não converso mais com você. Distanciava. E alguns faziam assim ainda, Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Aí não conversava com amigo mais, ali passava batido até aquela raiva passar e tudo voltar ao normal. A Marise, seja bem-vinda, Marise. Luca, tudo bem. Então, tem pessoas, tem casais que ainda fazem isso. Ficam sem conversar com o outro. A comunicação é tão poderosa que existem estudos detalhados em relação ao poder da comunicação. Por exemplo, é sabido que o que você fala na comunicação, as palavras, são 7%. Os gestos que você faz na hora que fala são 55%. E o tom de voz são 33%. 33%. Agora, na comunicação, quem estuda sabe o que eu estou falando, você tem que levar em conta, não é só o que a pessoa fala, é o gesto que ela faz. Então a comunicação não é só a fala. Por exemplo, eu amo tanto você. Se você vê seu marido falando assim, eu amo tanto você, meu bem, você pode ter certeza, eu te amo demais. Ele está mentindo. A comunicação, ela exige integridade. Integridade é aquilo que você fala condizer com os seus gestos e o tom de voz que você coloca. Então, integridade é ser íntegro, aquilo que você fala, juntamente com gestos e juntamente com o tom de voz, dá a entender para a pessoa, sem sombra de dúvida, que ela está falando a verdade. Tem muitas pessoas que mentem, por exemplo, elas estão falando alguma coisa, mas o corpo dela está dizendo outra coisa. Quer ver um exemplo? Nossa, eu estou tão empolgado com você, mas a pessoa está totalmente assim, o corpo dela, você olha que ela está totalmente indisposta. Ou, de certa forma, ela não está aberta à comunicação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão as pessoas vão querer avaliar todo mundo. Conversar com o outro com a mão cruzada aqui, eu estou inacessível. Vocês concordam comigo? Você conversa com uma pessoa que está com o braço cruzado aqui, ela não quer ter acesso, ela não quer que você entre na vida dela, não. Então, e nós temos que aprender até para nós sermos compreendidos pelo outro quando nós queremos transmitir alguma informação. Isso faz parte. A integridade. Ainda tem outra questão além da questão da integridade. Tem os canais de comunicação. Tem pessoas que você pode acessar ela mais pelo que ela vê. Tem pessoas que você acessa mais pelo que ela ouve. E tem pessoas que você acessa ela mais pelo sentimento. Tem mulheres que, se você falar em sentimento com ela, ela já está disposta a ir junto com você até o fim do mundo. Tem homens que muitas vezes são baseados no que veem, né? E as mulheres também em relação à audição. O homem geralmente ele é motivado mais pelo que vê, a mulher mais pelo que ouve e pelo que sente. É lógico que existem exceções, mas são exceções. A maioria caminha geralmente por este nível aí. O sinestésico é justamente a questão do sentimento, tá? Então, o sinestésico está ligado a essa questão do que a pessoa sente. Ok, pessoal? Muito legal. Mas vamos lá. A comunicação, por ser uma arma tão poderosa, uma arma que é capaz de você mover montanhas. Por exemplo, muitas vezes a pessoa vem para o consultório e ela está de mal de um parente. E aí a gente ensina algumas técnicas muito simples de como se aproximar dessa pessoa. A pessoa conquista o outro que tinha 20 anos que não conversava. E eles passam a se comunicar. A comunicação ela tem possibilidade de abrir portas e de fechar portas. Ela é como uma arma. Se você usar essa arma para o bem, ela vai fazer o efeito do bem. Mas se você usar ela para o mal, ela pode ser desastrosa. Quantas pessoas perderam a vida por causa de uma palavra mal colocada? E nós estamos vivendo uma época agora que a coisa está mais complicada ainda. O nível de estresse está muito elevado. E as pessoas não querem ouvir coisas e levar desaforo para casa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. A comunicação é muito importante e, por isso, ela deve ser usada com critério. Devia ter até um curso nas faculdades e nas escolas primárias para ensinar as pessoas a se comunicarem, para elas aprenderem como é o tom quando você está falando alguma coisa, que tom que você deve usar,
que gesto você deve usar e que palavras você deve usar para ajudar a melhorar a comunicação entre os seres humanos, certo? Midian, acho que é Midian mesmo, seja bem-vinda. Agora, nós temos que entender que essa comunicação tem que ser boa, viu, gente? Porque uma comunicação que ela é truncada, uma comunicação que não é bem expressiva, em vez de ajuntar, ela espalha. É isso que muitas vezes acontece. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, tudo bem, eu concordo, só que tem uma coisa, todas as vezes que eu vou conversar com meu marido, vira briga. Então eu não converso. Então eu prefiro me bloquear e não conversar com ele, do que conversar e depois ele não concordar com o que eu estou falando. E não é nem só a questão de não concordar, porque ele é do contra. Ele é provocador, ele implanta o terror mesmo. Então, é complicado, porque a comunicação, a princípio, feita com ele, foi uma comunicação estragada, uma comunicação deformada. E ele aprendeu esse modelo, então ele se comunica assim. Então, a mulher tem que ajudar ele, a ele aprender a se comunicar de forma favorável, a ele se comunicar de forma tranquila, porque senão o que acontece? Vai dificultar tudo na vida dele. Comunicação é extremamente importante, é a forma que você tem de acessar a outra pessoa e colocar para ela aquilo que você quer. Então, muitas necessidades dentro do casamento estão atravancadas justamente porque o homem não sabe comunicar o que ele quer. Olha aqui, pra vocês terem uma ideia, o homem está querendo relação com a esposa dele, ele não sabe conversar, aí ele já chega falando assim, tô vendo que hoje também não vai ter mais nada não, né? Você tá com dor de cabeça também, né? Eu sabia, é normal isso. Meu Deus do céu. Ele nem sabe que a mulher tem dor de cabeça, ele já está brigando com a mulher, já está falando. Então, assim, a forma de comunicar, ela vai implicar se você vai atingir êxito ou não em relação a isso. Eu lembro uma vez que fui numa concessionária olhar um carro e o cara falou assim, você tem fazenda para ter esse carro? Eu falei, não, eu tenho amigos que têm. Aí ele perdeu a venda, dali eu já saí. Por quê? A pessoa, ela não sabe, ele não foi muito bem treinado, era uma concessionária, ele não foi muito bem treinado. Aí eu fui na outra, primeiro vendedor que conversou comigo, ele fez eu comprar o que eu queria. Olha aqui, a Márcia está dizendo, acabou a chance de ter algo. Quer dizer, essa comunicação, ela pode abrir portas e ela pode fechar portas. Dependendo da facilidade com que uma pessoa utiliza da palavra e da comunicação, ele abre portas. Dependendo, ele faz portas fecharem. Como que está a comunicação na sua casa? O diálogo, existe diálogo ou existe ordem, comandos? Diálogo é quando eu falo alguma coisa e o outro fala comigo, concordando ou não. Tem pessoas que fazem discurso. Discurso eu falo e vocês escutam. Vocês não falam nada, só eu falo. Diálogo não. Casamento e relacionamento tem diálogo. Eu falo uma coisa, muitas vezes o outro não concorda, ele devolve e assim vai. Até nós entrarmos num consenso. É assim que funciona. O diálogo não é só um repetindo e o outro balançando a cabeça e concordando, não. É trocar ideias. Mas as ideias minhas com o do meu marido não batem. Não batem, sabe por quê? Porque até hoje vocês não desenvolveram a arte do diálogo. A partir do momento que vocês começarem a desenvolver, vocês vão perceber que o diálogo não é só um falando e o outro escutando, é um falando e o outro complementando, ou se o pensamento dessa pessoa, ou o que ela está falando está muito fora, eu falar, não é por aí não, eu acho que é mais por aqui. É por isso que é melhor serem dois do que um, porque terão mais ganho do seu pagamento, do seu trabalho. Então, até em relação intelectual, é muito melhor se você tem alguém que olha e fala assim, essa parte aqui tá boa, mas daqui para cá não tá muito legal não. E o outro tem a humildade de ouvir, porque o diálogo exige uma pessoa que fale e uma pessoa que escute e que também fale. Então, se você está disposto a falar, você também tem que estar disposto a ouvir. Senão não é diálogo.
Se não, não é comunicação. É outra coisa, menos o diálogo. O diálogo exige isso, ele pede isso. Se não tiver essa parceria de toma lá, dá cá, eu passo essa bola para você, você passa essa bola para mim, é como um jogo. Você precisa passar a bola, deixar o outro falar, e você precisa também ouvir. Isso faz parte da comunicação. E você tem que saber se do outro lado a pessoa está entendendo o que você está falando. Por exemplo, você está conversando com a sua esposa, ou você, esposa, está conversando com o seu esposo. Aí você falou alguma coisa, e aí você viu que a cara dele não está muito legal. Aí você pergunta, bem, o que você entendeu do que eu falei? Ele fala assim, entendi isso, isso e isso. Ah, é? E essa parte que você entendeu? Não. Aí você não vai brigar com ele não, você vai perguntar assim, mas em que você não entendeu? Aí ele vai falar, e aí você não vai ficar nervosa não. Você vai entender que a comunicação verbal, ela só é 7%. Alguma coisa você fez de gesto, ou alguma coisa você fez de sinestesia, que é sentimento interno, que deu a entender ele que você não está querendo dizer aquilo. Vocês já viram assim discussões, que a discussão mais besta, tá? A discussão mais besta existe. Aí aconteceu, você estava junto lá, e de repente o casal começou a brigar, você falou assim, mas não entendi não. Por que vocês estão brigando? Por que vocês estão brigando? É porque o tom de voz que ele usa já é um gatilho para ela ficar nervosa. Olha, o tom de voz, dependendo do tom de voz, a pessoa pode elogiar o outro e o outro fica nervoso. Você quer ver um exemplo? Nossa, você tá bonita, hein? E a boca aqui, ó, de nojo. Então, aí tem alguns livros que vocês têm que ler que falam sobre essas questões. Então, essa questão muitas vezes a pessoa fala isso, mas tá cara de nojo, não tá sendo real. E mulher percebe, hein, gente? Mulher é complicado, porque ela tem uma capacidade de percepção de sentimentos. Olha aqui, alguém colocando, a Selma colocando aqui, o celular não permite nem olhar, quanto mais dialogar. Olha aqui, a Márcia falou aqui, Deus me livre desse elogio. Olha aqui, quando a conversa não está muito interessante, um dos pares começa a mexer no celular. E aí começa a mexer no celular, porque a conversa não está interessante. Pelo menos a parte que era interessante já não tem mais. Aí vai mexer no celular. Gente, tem uma coisa mais irritante do que isso? Outra coisa, vocês já foram fechar negócio com alguém? Um exemplo, veio na sua empresa uma pessoa oferecer um produto para você, você é um empresário, e na hora que a pessoa está conversando com você, o celular toca, e aí a pessoa para de conversar com você para atender o telefone. Já teve isso? Isso é um absurdo. Se isso é um absurdo para empresário e para o vendedor que foi na empresa, é um absurdo. Ele está dizendo que aquela conversa não é a coisa mais importante no momento, não. O mais importante é o celular. Então, em relação ao casal, a mesma coisa. Você está conversando uma coisa séria com o seu cônjuge, desliga esse celular, põe no silencioso, depois você atende, porque nesse momento exige atenção. É exigido de você que você coloque atenção nesse negócio, nesse diálogo, porque é para resolver questões que estão pendentes, ou coisas que precisam melhorar, ou para salvar o que está se perdendo, que é a capacidade de diálogo. Se você é uma pessoa que não tem paciência para conversar mais com seu esposo, ou é porque nunca conversou e se intimidou em relação a isso, ou é porque já conversou e criou um trauma, mas eu aconselho você a buscar de novo essas alternativas, olhando para essas questões. Não é só o que você fala, é o que você sente na hora que está falando. Muitas vezes você não está sendo íntegro. Você está falando uma coisa, mas está sentindo outra. E a pessoa não sabe identificar o que é isso, mas ela percebe que tem uma coisa que não está certo. Você já viu aquela pessoa que aproxima de você e te elogia demais? Você fica assim, caramba, tem um trem errado nesse negócio. Muitas vezes a pessoa está com inveja de você. Muitas vezes a pessoa, ela está com raiva de você. Então, alguma coisa você percebe que não é natural. Está passou da medida.
Isso muitas vezes é a questão da sinestesia, né? Muitas vezes a questão do tom da voz, a tensão que a pessoa está colocando, que não é uma tensão verdadeira, é uma tensão que não condiz com o linguajar e com as palavras que estão saindo da boca dela. Então muitas vezes o casal começa ali, você está assistindo a cena e de repente uma coisinha que ele falou para ela, muitas vezes até um elogio, ele elogiou ela, mas o elogio veio com outra conotação, veio com uma questão pejorativa, e aí a briga começou. Aí, meu filho, salve-se quem puder. Na hora que os ânimos estão atiçados, não adianta amorzinho e tal, não, porque o trem tá feio mesmo. Já derramou, entornou o caldo, o leite derramou, o fogão sujou. Então, essa questão da gente perceber, buscar saber se o outro está entendendo. O outro está entendendo a mensagem que eu estou transmitindo para ele ou não? Se o outro não está entendendo, então eu vou fazer-me mais entendido. Talvez eu vou mudar a entonação de voz, talvez eu vou mudar o meu gesto, ou prestar atenção, olhar dentro do olho da pessoa e ver a alma dele e comunicar aquilo que eu estou querendo com a alma dele. O outro pensa, ele entende aquilo que você está falando, do jeito que você está querendo comunicar? Quantos casamentos acabaram, quantas situações desgastantes aconteceram porque você falou uma coisa, um comentário, não era a intenção de fazer a coisa ficar complicada, mas ficou, porque a comunicação foi distorcida. Foi distorcida. Eu lembro, acho que foi meu avô que contou essa história para mim quando eu era bem pequeno, né? Ele contou de que um homem foi visitar a casa do outro e o homem falou para esse cara: você vai na casa daquele cara, mas aquele cara é surdo, viu? Então, se você vai falar com ele, você fala gritado, mas muito gritado mesmo, porque ele é surdo. Era uma brincadeira, né? O trem deu briga, porque de longe ele já gritou, o homem lá, ficou brigando com o homem, falou: fala mais baixo, porque eu não sou não sei o quê. E aí que ele falava mais alto, quase que os dois foram na enxada. Por quê? A informação que ele tinha sobre o outro era totalmente equivocada. Na comunicação, eu preciso saber o que o outro quer de mim. Eu preciso saber o que para o outro é importante. Você sabe o que é importante para sua esposa? Você sabe, esposa, o que é importante para o seu marido? Então comunique nesse nível de importância. Vocês lembram da história que eu falei no começo do vídeo? Sobre o casal? Eles estavam totalmente equivocados em relação a agradar um ao outro. E ela aceitou e foi se mantendo aquilo, já tinha 60 anos de casado. Não é preciso fazer isso. Desde o começo, se nós formos íntegros em relação ao outro, ele vai ficar sabendo. Eu sei que tem muita gente que talvez está pensando assim: tá, tudo bem, mas tem tantos anos que eu estou falando que gosto disso, mas eu não gosto. Como é que eu vou falar agora? Ele vai falar que eu estava mentindo? Eu nem sei. Isso é um problema que você vai ter que resolver com a justiça lá dentro da sua casa, né? Ele vai se sentir injustiçado, vai ter uma demanda, sei lá, mas assim, não é legal isso. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro, né? Ai, muito legal. Então eu preciso conhecer o outro e saber se o que eu estou falando para o outro está entendendo, porque se o outro não está entendendo, não resolve. Uma questão do diálogo e da comunicação entre o casal que é muito importante é saber o que fala, no lugar que fala e a hora que fala. Tem casal que briga na cama, onde eles fazem amor. Você acha que é certo? Estão carregando. Desde muito tempo, eu e a minha esposa, nós nunca discutimos no quarto. A gente sempre discutia ou na sala, ou dentro do carro, ou lá fora. Quarto não pode receber esse tipo de energia, de discussão. E muitas vezes a discussão fica pesada mesmo, né? Muitas vezes até entrar num acordo tem que ter uma situação para depois entrar em acordo. Tem que haver uma discussão em alguns casos. Então, não adianta ficar pensando que qualquer lugar que discutir é válido, não. Tem a hora de discutir, por exemplo, tem gente que levanta discussão na hora do almoço.
né? Não dá. Então, é bom você perceber que energia é essa que está me colocando a conversar com essa pessoa. Muitas vezes, você nem falou nada de errado, mas a energia está tão forte dentro de você, você já falou mal daquela pessoa e vai conversar com ela agora, não tem jeito de você enganar, não. Tudo que é dentro é fora. Tudo que você faz escondido será revelado. Então, se você deseja, se você tem um sentimento ruim em relação à pessoa, você conversando com ela, você pode falar coisas maravilhosas sobre ela, mas alguma coisa vai ficar desajustado. Alguma coisa, uma frequência vai aparecer aí. E essa frequência é os pensamentos. Os pensamentos, eles precedem a palavra. Quando você está falando aquilo, você está falando para o seu bem e para o bem da pessoa ou só para o seu bem? Então, é uma questão que muitas vezes o outro percebe. Porque se não for bom para ambos os lados, não é legal o negócio, você concorda? Você vende um carro e a concessionária ganha um dinheiro, beleza, o carro não presta, ninguém vai querer comprar aquele carro, aquela pessoa também não vai comprar. Então, tem que ser coisa de valor para os dois. O diálogo, ele tem que ser importante para os dois. Por exemplo, a mulher fala assim, ele nunca me escuta, doutor. Então, um problema, ela não vai querer conversar com ele. E ele muitas vezes não vai querer conversar com ela porque ela não escuta, ela só fala, e tudo que eu falo, ela deleta. Então, isso é um problema. Na comunicação, é preciso que tenha a palavra certa, no tempo certo, na hora certa e no lugar certo. Muitas vezes as pessoas estão saindo para fazer alguma coisa que até é um momento de distração, de repente no meio do caminho briga no carro, volta para trás. No meio do caminho volta para trás, não vou mais não. Não vou mais não. Agora eu fiquei desgostoso, não quero mais isso, vamos embora para casa. Gente, é complicado, hein? E nós precisamos entender o outro e dar atenção para o outro. Uma das coisas que nós podemos fazer como diagnóstico para saber se o casamento está bom ou não, existem vários, mas uma das questões, e foi uma das pelas quais eu escolhi fazer essa live hoje sobre diálogo, é que quando o casal não está dialogando ou não sabe conversar, eles estão em risco. Porque tem pessoas que sabem conversar, tem pessoas que aprenderam a conversar e elas conversam muito bem. E as palavras que nós falamos têm poder, tanto para levantar, aí ó, tá vendo aqui a linguagem diferente? Levantar é assim? Não é. É para levantar como para derribar, para edificar como para destruir, para fechar como para abrir. Que tipo de diálogo você está tendo com seu esposo? Aí você fala assim, mas é difícil. Fácil não é, mas se você não começar, isso nunca vai se resolver. Quando tiver alguma coisa de desafio para você, visualize essa conversa dando certo. Se você já tem muito tempo que não conversa com seu esposo, com a sua esposa, coloque como meta a partir de hoje, pensar, imaginar, estar conversando com ele e tendo um final feliz. Pense no final feliz, pense no resultado que você quer ter com essa conversa e depois você desenvolva o processo. Talvez você está assim com seu filho. Muitas vezes o filho não quer conversar com você, aí é outra história. Hoje em dia está tendo isso também, filho, eu não quero mais conversar com você. Mas se é da sua parte, se você pode conversar, converse com essa pessoa. Busque o diálogo. Ficar sem comunicar faz a gente perder muito daquilo que nós temos que viver agora e no futuro, porque é como se fosse uma âncora te puxando para trás. Mas isso não está acontecendo comigo, tá? Você não está percebendo, mas que isso atrasa a vida, isso atrasa os propósitos. Olha aqui, ó, eu e meu marido não conseguimos nos entender, parece que estamos falando duas línguas, parece que são duas pessoas de duas tribos, não é tribo próxima não, distante. Por quê? Já está num nível que muitas vezes o sentimento fala mais. Eu já falei em outros vídeos aqui, que quando a emoção negativa vem, não há intelecto, não há razão que mude esse sentimento. Então assim, ó, se o casal, o homem e a mulher estão em desarmonia, o sentimento está muito ruim,
Quando vai conversar, uma vírgula que você coloca fora do lugar vira briga. Tem que mudar a energia interior, tem que mudar o sentimento, para que tudo que você for falar não fira o outro. Olha, gente, quando o sentimento tá ruim, até falar que ama vira briga. Mas eu te amo, aí que a pessoa surta mesmo. Porque o sentimento, ele é mais poderoso do que a palavra. Então mude o sentimento, visualize um sentimento diferente. Muitas vezes você não precisa nem falar, só de você, no seu coração, ter um sentimento bom em relação ao outro, isso já abre portas. Quando você for encontrar com outro, ele já vai encontrar você com outro sorriso no rosto, porque a emoção, ela é mais poderosa do que as palavras. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, compartilha, indique para outras pessoas assistirem às nossas lives. Nós estamos na 17ª e a nossa proposta é 21 lives sobre coisas de casal. Muito obrigado pela audiência de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.